CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos irmãos que nos assistem através dos canais do Facebook, do Instagram. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa acalmar os nossos corações, para que nós possamos assim receber todas essas vibrações de paz e de amor que esses espíritos trazem para nós amorosamente na nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje no sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Quem vai nos dar o prazer de fazer o estudo para a gente hoje é o Raimundo. O Raimundo é da Casa Espírita Irmã Joana. E nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo 7, que fala sobre o retorno à vida corporal. E as perguntas a serem estudadas hoje são as perguntas 361 a 366, que fala das faculdades morais e intelectuais do homem. Quem vai fazer o estudo de sustentação no momento do passe é a trabalhadora da nossa casa, é a Conceição. E ela vai fazer a sustentação, é o capítulo 27, Pedi e obtereis. E os itens a serem estudados são os itens 16 e 17, que falam sobre as preces compreensíveis. Então, eu tenho alguns avisos para serem dados. Vai ter, né, a distribuição da sacolinha de Natal agora à tarde. Então, nós já estamos, o CEAP já está fazendo a distribuição da sacolinha de Natal, apadrinhamento das nossas crianças da evangelização. Então, se alguém tiver interesse em apadrinhar uma das crianças, que depois do estudo, ali na livraria vai ter uma pessoa pegando o nome direitinho, a Neia, trabalhadora da nossa casa, vai estar ali para entregar a sacolinha. Então, essas sacolas são entregues em dezembro, né? Elas são entregues às crianças em dezembro, mas ela tem uma data limite para ser entregue ao CEAP. E ali tem o nome da criança, tem a foto, e a gente pede sempre um kit de higiene. Ali está tudo discriminado direitinho, o tamanho de roupa, o tamanho do chinelo, que a gente pede um chinelo, né, às crianças, porque, na verdade, é o que eles mais usam, é o chinelo. O chinelo é o companheiro deles. E para as crianças maiores, eu não lembro agora direito qual a idade, é uma mochila. Para as crianças menores, a gente pede um brinquedo, uma roupa nova. A gente pede, sempre frisa que essa roupa do final do ano para eles seja nova, tá? O calçado também, o chinelinho deles, né? Porque o presente, para muitos ali, é o único presente que eles vão ganhar, é a única roupinha nova que eles vão ter. Então, a gente pede sempre que seja uma roupa nova, tá bom? Nós temos também o atendimento fraterno, que acontece sempre após o estudo, a reunião. Então, se alguém tiver a necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Eu vou pedir, por favor, que, se possível, desliguem os celulares, pôr no modo silencioso. Se houver a necessidade de atender a ligação, sem problema nenhum, a gente pede que ali pode ir ali fora para atender, mas que a gente evite do celular tocar aqui dentro, porque sempre que o celular toca, a nossa atenção vai para o barulho do celular. E até que a gente retorne ao ponto de equilíbrio novamente, às vezes a gente perde um pouquinho o fio da meada, né? Então, eu vou dar início à leitura do item 16 e 17 do Evangelho, que a Conceição vai trazer para a gente no momento do passe à sustentação.
Preces compreensíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvares a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém ao final da tua ação de graças, se ele não entende o que dizes? Não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue identificar-se com ela. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, itens 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode comover o coração. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Pode-se dizê-la como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo pelo hábito. Por isso, consideram haver cumprido o seu dever ao dizerem uma prece um determinado número de vezes nesta ou naquela ordem. Deus, porém, lê o íntimo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Acreditar que ele seja mais sensível à forma do que a essência da prece seria rebaixá-lo. Então agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amoroso, nosso irmão tão querido, a espiritualidade amiga do nosso SEAP, a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, e todos esses espíritos amorosos que preparam com tanto amor o nosso SEAP para receber a cada um de nós. Que esses espíritos amorosos possam intuir o Raimundo e a Conceição para que as suas palavras possam penetrar na nossa mente e nos nossos corações. Pedimos assim, Senhor, a Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, e a Deus, nosso Pai, a permissão para que possamos dar início ao estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Eu vou ler a pergunta 361 e vou passar a palavra para o Raimundo. Faculdades morais e intelectuais do homem. Qual a origem no homem de suas qualidades morais, boas ou más? E os espíritos respondem: são as do espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. E a subpergunta A: parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o vicioso a de um espírito mau? Sim, mas diz de preferência que é um espírito imperfeito. Do contrário, poder-se-ia acreditar na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, eu vou passar a palavra agora para o Raimundo. Até 10 para as 6, isso. Bom estudo. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. É sempre uma grande satisfação, né? Podermos estar aqui nessa casa por diversas razões, né? Particularmente porque a gente já tem uma forma de, de estar aqui bastante familiar
pelo quanto vocês nos recebem bem, a direção, e pelo fato também de termos a oportunidade de falarmos de Jesus da forma Rede Viva. Né? Isso tem, para cada um de nós que se encontra aqui hoje, um ganho muito grande. As questões que nós vamos estudar hoje, faculdades morais, intelectuais, como é que isso interfere no homem, na mulher? Tá? São coisas que não, antes de conhecermos o livro dos Espíritos, antes de conhecer a doutrina espírita, nós não tínhamos, mas tínhamos uma certa ansiedade de saber por que A é assim, B é assim, etc, etc. Sempre foi assim. Vou contar um segredo, né, embora esse segredo não se conte, né? Eu sou de uma família de 14 irmãos, eu sou o 13º. Então, dentro daquela casa, tem 14, mais os pais, 16 personagens diferentes. Mas não tem nenhum que seja parecido com o outro. Viu? Por incrível que pareça, cada um tem suas características próprias, etc, etc. Só a lei de Deus para explicar isso. E como explicar com clareza o Espírito se nós não acreditarmos no Espírito, não aceitarmos o Espírito? Né? Nós sempre acreditamos que a morte é uma coisa definitiva, que nos foi ensinado isso. Morreu, morreu. Não. Quem foi para lá fica lá, quem foi para cá fica cá. Isso era muito, vamos dizer assim, preocupante, né? Porque normalmente a gente não está tão puro assim, a consciência mesmo mostra. A gente sente que ainda tem muita coisa para fazer e está sempre preocupado com essa tal de morte. Vai que ela me apanha a qualquer momento. E é assim que a coisa pode acontecer, né? E como é que vai ser a coisa? Hoje não. Seja lá como for, nós sabemos que esse binômio Jesus e Kardec, além de ser indissolúvel, é o que nós precisamos para encontrar o nosso norte, viver o nosso momento, continuar a nossa vida com mais tranquilidade. Porque realmente a paz, a harmonia e a tão anelada felicidade, nós estamos construindo. Qual de nós que tem paz absoluta? Não, de vez em quando a gente leva uns trancos, né? Não faz muito tempo, né, naqueles treinamentos de RH do trabalho, contrataram uma médica para não falar do estresse. Porque o estresse é uma coisa que mas estou tão estressado, o estresse é isso. O estresse é um recurso da natureza. Eu sabia, mas só que eu não sabia com a clareza que a médica mostrou. Ela nos deu o seguinte exemplo. Ó. Todo mundo vive estressado, porque é um processo do corpo. A diferença está no upgrade que o corpo dá no momento que você precisa de um pouco mais de estresse, que é a adrenalina injetada. Tá? E o problema está em você saber assimilar isso, essa adrenalina, e se desfazer dela calmamente para você voltar calma, tranquilidade e dormir. Por isso que quem faz alguma coisa estressante ao deitar é muito ruim, entendeu? Porque corre o risco de você não conseguir assimilar essa adrenalina que você injetou. Que ela explicou o seguinte: dá uma olhada na gazela, lá na relva, pastando. Observa que ela dá 2 mordidas e levanta a cabeça. Já viu isso? Eu adoro ver esses filmes de África, etc. Leão correndo atrás da zebra, etc. Adoro essas coisas. Né? Então, aquilo ali é o estresse. Ela está o tempo todo estressada. Por quê? Ela tem uma fração muito pequena de segundo para injetar uma quantidade enorme de adrenalina, para ter uma velocidade danada, para ter chance de se livrar do leão e do tigre, etc. etc. Né? Então, essa questão de chegarmos à paz, parece-me que está em aprendermos a controlar essa tal da nossa ansiedade, que está o tempo todo em nós. Qual de nós que, depois que conhecemos o livro dos Espíritos, não sabemos que, entre aspas, assinamos um contrato para nascer? E esse contrato está impresso na nossa consciência, assim como as leis de Deus. E o tempo todo a consciência ela confere o que nós estamos fazendo e alarma, parece que está faltando uma beiradinha aqui. Ou então, se está empatado ou sobrando, ela dá tranquilidade. Então, essa questão da harmonia, gente, e da paz, é uma conquista de cada um. Existem pessoas que estão dentro de um lugar, um ambiente maravilhoso, tranquilo, etc., mas estão estressadas, nervosas, com pressa. Tem gente que está no meio do caos, tranquilo. É uma questão de treinamento, é uma questão de assimilar as questões do Espírito. Ficou muito mais fácil hoje para nós. Por quê? Nós já tínhamos Jesus. Não tem ninguém que chegou na casa espírita que não seja cristão há muitos séculos.
Tá? Ah, mas eu não sou praticante. Cara, não tem negócio de ser praticante ou não. Você é cristão ou nega Jesus, é com você. Viu? Mas nós já vimos das igrejas passadas, particularmente da igreja católica, né? O amorável Dr. Bezerra, que fez aniversário de nascimento na Terra há 2 dias, né? Das muitas orientações que ele nos trouxe e continua nos trazendo, né? Ele diz o seguinte: todos nós que estamos consciencialmente ligados com essa empreitada aqui, somos nós mesmos que, num passado distante, deturpamos a interpretação do Evangelho para atender os nossos interesses ou dos nossos grupos. Dá para perceber quem somos nós, os espíritas de liderança? Tá? Ah, não, eu sou médium. Não, amigo, vá lá no livro Emmanuel, ele explica o que é médium. Você tem um link forte aí do passado que vai ter que desenrolar isso. Se não desenrolar, pode ficar para a próxima. Mas isso vai acumulando, etc, etc. Chega uma hora que vai eclodir, tá? De maneira não agradável. Mas tudo que nós trazemos, tá, são coisas do nosso contrato de reencarnação. Ninguém nasceu loiro, moreno, roxo, porque por acaso, não. Lá, no momento precedente à reencarnação, fomos a um departamento, um laboratório, aonde estava sendo preparado o nosso perispírito, né, o modelo do nosso corpo, e o nosso perispírito sendo comparado, e um dia o nosso perispírito foi colado a 2 gametas que se uniram. Estão lembrados do Segismundo, no livro do André, Missionários da Luz? Então, todos nós temos o mesmo processo de nascer, no planeta Terra, e quem é do planeta Terra. É sempre assim? Não. Jesus não foi assim, João Batista não foi assim. Se a gente estiver num planeta de todos, é diferente. Entendeu? Mas daqui para baixo, é desse jeito. É a união de 2 gametas, né, que dá uma reprodução celular, cujo perispírito, que cuida das muitas facetas que ele tem, das muitas utilidades que ele tem, uma delas, ele é modelador, organizador biológico. Naquele momento, né, que o Alexandre cola o perispírito do Segismundo naqueles 2 gametas que começam a se dividir em diversas células, ele explica ali que agora cada célula, pelo perispírito, será de epitelial, vai para lá, a não ser o que vai para cá. Então, é por isso, tá, que o estudo nos traz um certo entendimento. Por exemplo, no momento da morte, o perispírito simplesmente se desliga do corpo? Não. Cada célula biológica nossa está ligada a uma célula do perispírito, que foi ela quem fez isso. Então, você não rompe, você desata. E qual é o método prático para fazer esse desatar? É estar com a consciência tranquila. Por quê? O contrato está impresso na consciência, a lei está impressa na consciência. Se o contrato está cumprido, chega aquele momento, é automático. Agora, se eu continuo agarrado nos bens materiais, no corpo, cheio de preocupação, não tenho trabalhado essa questão de me assumir, de me aceitar como espírito na condição em que eu me encontro, eu corro o risco de pular uma fogueirinha no momento da morte. Então a morte é ruim? Não, sempre, invariavelmente, falou Jesus, eu vou receber segundo as minhas obras. O Senhor, quando chegou na Terra, ele foi falar para os hebreus, e os hebreus ficaram extremamente chocados, né? Que a gente estava acostumado, éramos nós mesmos, estamos acostumados a viver naquela lei de Moisés, etc, etc, que é uma lei, vamos dizer assim, muito terra a terra, muito terra a terra. Dente por dente, olho por olho, você é obrigado a fazer isso, a mulher tem que andar assim, muito cheio de regras que você vê que foge o raciocínio. Foge o raciocínio. Né? E Moisés chegou e falou, gente, nós vamos fazer um novo pacto. Que aquele pacto ali era o pacto de Jeová com Abraão. Agora tem um novo pacto. E nesse novo pacto ele começa a nos explicar a vida no mundo espiritual que não dava para a gente entender mesmo. Para mim não dava mesmo, só agora que eu estou começando a entender, há 2000 anos. Por isso que há 2000 anos ele prometeu o Consolador para aqueles que não conseguissem entender, ou então que não tivessem a oportunidade de ter entendido antes de nascer. Né? A gente vai dar uma palhinha aqui sobre o Dr. Bezerra. Quando ele leu o livro dos Espíritos, ele falou que sabia tudo aquilo. Não viu nada de novo ali, né? Então, por quê? Porque ele já conhecia. E muitos de nós descemos para essa reencarnação
conhecendo o livro dos Espíritos. Por isso que muitos de nós chegam na casa espírita, imediatamente a gente faz todos os cursos, começa a coordenar curso, fazer palestra, dirigir. Por quê? Nós já fizemos isso no mundo dos espíritos. Já chegamos aqui preparados, agora é só reativar. Por que tem que estar no centro espírita trabalhando e estudando? Porque nós precisamos reativar as células do nosso cérebro físico, porque o perispírito está impregnado. Mas o perispírito, ele, embora atua no corpo, e o corpo também nele, não é uma coisa assim automática, não é uma ligação muito boa, não é uma ligação de fibra ótica, não. É uma ligação de cabo de cobre que dê um pouquinho mais de resistência, etc, etc. Né? Então, amigos, só para a gente dar uma palhinha antes de entrar no nosso tema, que é fantástico, qual de nós, gente, ainda, de alguma forma, naquele momento que muitas vezes estamos até chorando, não chamamos esse bom velhinho? Esse espírito, ele é fantástico. Não que ele seja o único, a Terra recebeu milhares deles, recebe milhares deles, mas nós não temos conhecimento, né, no cérebro físico de tantos deles que estão aqui. Mas esse tal de Dr. Bezerra de Menezes é fantástico. Nunca vi nenhum espírito encarnado ou desencarnado que não se dobre diante do seu amor, da sua solicitude, da sua bondade, daquela aceitação incondicional de Jesus, alinhamento automático com Jesus e Kardec. Ele é de tal maneira alinhado com Kardec que ele criou o verbo kardecizar. É a criação do Dr. Bezerra de Menezes. Kardecizar nossas relações, kardecizar a nossa vida, kardecizar isso, aquilo, ou seja, nos entendermos como espírito, que essa é a grande sacada da codificação. É termos nos mostrado que somos espíritos imortais. Porque esse espírito, né, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831, há 2 dias, e fez 193 anos, né, que o Bezerra chegou na Terra. Nós espíritas temos essa mania de comemorar aniversário, porque nós continuamos um pouco terra a terra, porque os espíritos não estão nem um pouquinho interessados no dia que ele nasce na Terra. Ele está interessado no dia que ele volta. Principalmente um espírito do padrão do Dr. Bezerra, que está aqui no maior sacrifício, com a maior satisfação, sem dúvida, mas credor de habitar, inclusive, esferas superiores, que quando ele, Celina vai despertá-lo, estão lembrados? Lá no mundo espiritual. Bezerra, nossa mãe mandou lhe dizer que você está autorizado a reencarnar em esferas superiores. Ele, Celina, eu fico tão grato à nossa mãe, mas dá para você pedir a ela para ela deixar eu ficar aqui, porque eu quero continuar ajudando esse povo. Eles são muito sofridos, principalmente os espíritas. Eu preciso continuar trabalhando na Terra. Celina vai lá, nossa mãe lhe deu 50 anos. Que maravilha. Eu canso de ouvir espírito falar, meu Deus, o Dr. Bezerra não podia ir. Você esqueceu de fazer a conta, isso foi em 1900. Ele já foi há muito tempo. Tá? Então, em 1950, ele foi para as esferas superiores. Tá? Mas esqueceu também de que no livro dos Espíritos tem lá a ubiquidade que os Espíritos fazem, essa capacidade que eles têm de irradiar-se, não é se dividir. Tem inclusive isso aqui no nosso estudo. O Espírito é indivisível, mas ele pode subir, ele faz a ubiquidade. Ele é capaz, Dr. Bezerra e outros espíritos mais, eles são capazes de se comunicar por diversos médios ao mesmo tempo, em países diferentes, em língua diferente, em temas diferentes. Isso é o quê? Esse cérebro está de tal maneira desenvolvido que ele consegue compartimentá-lo. Já viu essas televisões super modernas que você coloca várias coisas na tela? É o cérebro do espírito desse. Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Imagine Jesus, que cria planetas, que participa da direção de galáxias, de sistemas solares, etc. Então, é isso que nós começamos a falar. Vamos chegar lá também, gente. A lei é a mesma. Os recursos são os mesmos. Começando, e posso até finalizar com isso, o Dr. Bezerra tem uma expressão das muitas, né? Ele tem uma que é assim, para viver bem a vida simples, trabalho ativo e consciência tranquila. Só 3 coisas, filho. Vida simples, trabalho ativo e consciência tranquila. O que é isso? Vida simples. Não importa, cara. Se você é intelectual, bilionário, pobre, amarelo, não complica a vida. Você já viu aquelas pessoas, às vezes tem até na nossa família, que ele tem casa em Cabo Frio, em Cancún, não sei o quê, e o cara vive igual um doido. Para que você tem tudo isso e você não consegue viver nada, cara? Não tem paz. Tem dinheiro para caramba, mas te acorda pensando e correndo. Calma.
Vida simples, não importa o que você tenha ou não tenha, uma vida simples, tá? Ah, eu gosto de comer lagosta. Isso não tem nada de complicado nisso, não. Se você tem dinheiro e recursos, vá comer sua lagosta. Ah, eu adoraria de almoçar na churrascaria tal, no restaurante tal. Vá, meu filho, se você tem recurso. Isso não quer dizer que você esteja mudando essa questão do vida. O vida simples é você não incorporar esse monte de eventos que nos circundam ao seu momento o tempo todo. Não te dá tempo de refletir, né? Trabalho ativo. O que é isso? Cara, seja verdadeiro no que você faz, seja o que for, seja verdadeiro, porque está no contrato. Você tem que, no mínimo, cumprir o mínimo, mas pode até superar, né? E consciência tranquila. Consciência tranquila é você, como fala do Santo Agostinho, lá na questão 919A, né? É se você fosse chamado agora para voltar ao mundo espiritual, está habilitado a sentar diante do tribunal que é a consciência? Isso aí. Se a consciência está tranquila, eu não estou fazendo nada que eu não possa defender em qualquer tribunal, é esse o evento. E foi o que aconteceu com esse Bezerra de Menezes, né? Esse ser amorável, né? Quando Celina desperta, não aconteceu só esse evento, né? Ele escuta um vozerio, pessoas cantando, etc, etc. Ele fala: Celina, o que está acontecendo? Ela fala: Bezerra, chega na janela ali, olha você mesmo. Aí quando ele chegou, meu Deus, um mar de pessoas batendo palma, cantando e gritando: Bezerra, 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 Bezerra. E ele: mas quem são eles, Celina? São aqueles, Bezerra, que você doutrinou como espírito, que você socorreu como médico, entendeu? Que você não cobrou nada para fazer, que você amou, abraçou. São eles, que vieram te receber. Ele: que isso? Então, Celina, a tal da felicidade existe sim naquilo que nós fazemos de bem. Então, esse amorável espírito que nós vivemos de pendurado, eu pelo menos na barra da calça dele, nós precisamos devolver um pouquinho a ele. Como devolver? Da mesma forma que temos que devolver a Jesus. Não por uma exigência, porque não existe essa exigência, por uma questão de consciência. E o que ele nos recomenda? Kardekize, filho. Kardekize. Se veja como espírito, atua como espírito. Tenha a consciência de que tudo que você está falando vem do seu cérebro. Tudo que você faz vem do pensamento, vem do seu cérebro. Se lembra que o mestre falou: vigiai e orar? Orar é realmente você entrar em sintonia com entes superiores. E o vigiar é vigiar o pensamento. Se você controla o pensamento, você controla tudo. Eu, para fazer isso aqui, eu pensei. Para fazer isso, eu pensei. Então, se eu controlo o meu pensamento, tá? Eu sou apaixonado por uma ideia que eu não consigo, né? É controlar-me. Porque a gente, de vez em quando, descontrola e fala o que não quer, e faz o que não quer, etc, etc. A pessoa que consegue se controlar, exemplo grande, Mahatma Gandhi, você pode xingá-lo, pode humilhá-lo, que não acontece nada com ele, que o mundo interior dele está harmonizado. Ah, mas você é isso e aquilo. Eu não sou nada disso, eu sou o que eu sou. Não importa o que você pensar. Eu vou te espancar, não tem problema, eu não vou reagir. Eu não estou nesse ponto. Mas é o Gandhi. Analisa Mahatma Gandhi. Que personalidade, que pessoa. Modelos, instrutores, professores dessa grande escola cujo diretor é Jesus, que descem à terra, né? Então, falar de Bezerra, de Barçanufo e dessas almas queridas, a gente poderia levar um bom tempo, mas o nosso tema hoje é, como a nossa querida falou ali, é do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Quer dizer, assinei o contrato, estou descendo para viver na Terra. Desculpa aí que eu estou saindo de uma alergia. E o subtítulo é Faculdades Morais e Intelectuais. E a primeira questão que a Mônica leu é a 361 e a 361A. Eu vou repetir para a gente reativar a memória e comentar. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, se chegamos a esse patamar de nos entendermos como espíritos, né, de nos percebermos como espíritos, nós já sabemos que nós trouxemos ao nascer muitas reencarnações. E
nessas muitas reencarnações, nós temos alguns defeitos, algumas faltas de qualidade, ausência de qualidade, mas já temos ganhos, gente, já temos ganho. Tanto é que esses ganhos nos trouxeram para o centro espírita. Ah, mas é um privilégio. Não existe privilégio na lei. Sempre, invariavelmente, conquista, né? Quando Jesus fala no novo pacto, ele vai aprofundando isso de tal maneira que chega uma hora que ele fala: gente, o céu não é nada do que vocês estão pensando. Não, Senhor, é que eu vou para o céu. Não. Isso tudo, o céu não vem com aparência exterior. Ele vem de dentro de você. Então, qual céu que eu vou? Eu vou para o céu que eu construí. Tem gente que constrói um céu negro, fétido, cheio de tortura, não sei o que tal. É o que se chama as zonas umbralinas. Tem gente que constrói um mais ou menos. Tem gente que vai para os píncaros. Por quê? Porque é sempre invariavelmente construção minha. Sempre invariavelmente será dada a cada um segundo as suas obras. Você vai lá em Lucas 16. É fácil de gravar, né? Lucas 16. Jesus fala assim: o céu foi assim até João. De João para cá, cada um que emprega esforço para entrar nele. Ora, quem é esse João que ele está falando? O seu precursor, seu primo, 6 meses mais velho do que ele, João Batista, foi quem começou a pregar o Evangelho, né? Como é que ele mostrou isso? Que tudo aquilo, aquele céu negociável, aquele Deus que punia, que fazia negócio, que fazia escambo, troca, aquilo foi simplesmente o recurso que Moisés e os profetas usou para nos tirar do paganismo para o Deus único, para nos tirar do homem totalmente desprovido de valores nesse sentido, para o homem disciplinado, educado e com fé. Essa é a maior tarefa de Moisés depois de implantar o Deus único, e desenvolver a fé dos hebreus e educá-los. Tanto que, exceto os 10 mandamentos, tudo aquilo que está naqueles 5 primeiros livros de Moisés são leis ordinárias criadas por ele para educar o povo hebreu. E desenvolveu mesmo a fé de tal maneira, quem conhece o Paulo e Estevão, viram, por exemplo, o tamanho, a robustez da fé, né, daquele que foi o primeiro grande mártir, né, e da sua irmã Abigail. Eles não conheciam Jesus. Eles foram educados pelos pais e pelas sinagogas, nas leis de Moisés e dos profetas. Porque o Estevão, quando ele foi jogado na terra lá por um benfeitor, porque ele seria executado, ele foi levado por um carroceiro para a casa do caminho e conheceu Pedro ali. Pedro se encantou com ele, curou, porque ele estava com uma doença incurável, né, e falou de Jesus para ele, e ele ficava assim, encantado, parecia que ele conhecia. Na verdade, não parecia, ele conhecia mesmo. Tanto de tal maneira que ele mostrava uma fé robusta antes de conhecer Jesus. Quando conheceu Jesus, a coisa para ele ficou mais fácil. Abigail, sua irmã, a mesma coisa. Tá? Então, eles foram educados naqueles 5 livros, a Torá, né? É a Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. São os 5 primeiros livros que são atribuídos a Moisés. Tá? Lá estão todas as leis básicas que os judeus cumpriam, que nós cumprimos antes de conhecer Jesus. E a coisa acontece da seguinte maneira: se der uma volta no passado, vamos ver que nós já fomos primitivos. No tempo de Moisés, já não éramos tão primitivos, mas ainda muito atrasados. Em Jesus, um pouco mais adiantado, mas ainda muito arraigado às coisas da terra, do corpo. E hoje, um pouco mais esclarecido. Hoje temos consciência de que Jesus nunca condenou a riqueza, nunca privilegiou ninguém, nunca acusou, nunca julgou ninguém. Ele sempre amou. Porque é uma característica dos espíritos do padrão do Dr. Bezerra, que está longe de ser anjo. Mas Jesus já é anjo há bilhões de anos, né? Então, quando a gente começa a aceitar um monte de colocações que atribuem a Jesus, é religiosismo, não é religião. A religião, como a nossa, como qualquer outra, pode e deve ir nos textos originais e fazer uma interpretação mais razoável para hoje.
Eu não posso, hipótese alguma, continuar vivendo aquilo que Moisés escreveu lá na Gênesis. É ingênuo achar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Primeiro que os espíritos não descansam, imagine Deus. Então é muito ingênuo isso. Para nós espíritas, nós podemos perfeitamente entender que foi uma necessidade nossa. Então, por que criticar ou julgar quem acredita e aceita nisso? Não. Tá? É questão de tempo. Um dia ele vai perceber também que é espírito, como eu cheguei a esse ponto, e vai começar a estudar, a entender, e vai perceber que o céu não vem com aparência exterior. Ele vem do interior. Ele vem de dentro de nós, né? E que o céu foi assim até João Batista, o precursor de Jesus, que começou a pregar o Evangelho e a batizar. Observe que batismo não é cristão, não é do cristianismo. O cristianismo nem existia. E por que João batizava? Porque atraía as pessoas. Por que Jesus fazia cura? Primeiro, porque é característico desses seres, né? Bezerra é o médico dos pobres, por quê? Se ele fosse pedreiro, seria o pedreiro dos pobres, porque é característica do homem de bem, né? Então, João Batista, um espírito elevadíssimo, ele começou a batizar e atraía milhares de pessoas e ele pregava o Evangelho, né? Até chegar o momento de Jesus ir junto com ele, e ele logo depois foi executado por Herodes, né? Então, vamos ler a segunda questão, a 361A. Parece resultado aí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso de um espírito mau. Qualquer um responde essa. Naturalmente, é isso mesmo. Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônio. Essa é uma das questões que o Espiritismo veio diluir de tal maneira que hoje nós não temos mais dúvida, né? O demônio que nos foi ensinado, ele não existe da forma que foi colocado, criado por Deus. Ele é o quê? É um homem perverso, malvado, etc, etc. Se ele não se arrepender, como diz em vários lugares, tem no Livro dos Espíritos, mas Emmanuel fala, a morte não prodigaliza milagre. Morrer não acontece nada com o espírito diferente do que ele é. Eu passo por lado de lá do mesmo jeito que eu sou. Então, o espírito que é vicioso, que é perverso, que é malvado, aqui vai continuar sendo, tá? Se ele não se arrepender. Até quando ele se arrepender? Mas porque a porta vai estar sempre aberta, que será sempre o arrependimento, né? Aí, muitas vezes, esse arrependimento vem colorido pelas lágrimas. Eu costumo chamar aquela lágrima quente que desce quando a consciência nos cobra, de lágrima detergente. Ela desce lavando a nossa culpa. Apaga a culpa? Não. Apaga a nossa prisão à culpa. Por quê? Aquilo que nós lesamos alguém, nós vamos ressarcir. Mas não necessariamente da forma de pega na guarda, tu tem que pagar. Não. Lembra que Jesus falou? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Eu não julgo ninguém. Eu simplesmente conduzo a se melhorar e pagar a sua conta, meu filho. Simplesmente todos nós vamos acertar. Ah, mas que Jesus morreu na cruz e remiu meus pecados. Rapaz, isso é a maior covardia. Então, matar alguém para pagar a minha conta, cara, isso é a maior covardia, né? Então, não é bem assim, não. Ele realmente morreu na cruz para que eu percebesse o que é amor, porque tudo que ele falou e ensinou que é amor, ele representou a partir do momento em que ele foi preso no horto, até o momento em que ele fala, Pai, entrego a Ti a minha alma. Mas o Senhor perdoa eles, por favor, Pai. Eles são muito infantis ainda, eles não sabem o que fazem. Mas eu vou educá-los, vou continuar educando, entendeu? Então, sem dúvida alguma, a cruz tem um significado muito grande, a ignominiosa cruz. Mas não pagou meus pecados, não. Eu simplesmente desenvolvo a minha fé, porque ele falou, vem que eu te ajudo, que eu te garanto. Mas aquele que ele foi crucificado entre 2 ladrões. Um percebeu, peraí, eu e aquele cara ali estamos aqui com toda a razão, mas o senhor está fazendo o que aqui? O senhor não tem nenhum erro. Eu gostaria de... Jesus nem esperou ele concluir. Você gostaria de ir comigo para o paraíso, meu filho? Sim, então hoje mesmo você está. O arrependimento. Ali naquele momento ele se arrependeu, percebeu isso. Ele foi morar na mesma dimensão que Jesus? Não. Ele não tinha a estatura de Jesus, ele foi recolhido por bons espíritos, levado a uma colônia. Eu não tenho curiosidade, querido, mas eu tenho certeza que
naquela decisão, hoje esse espírito deve ser um dos vanguardeiros que ajuda Jesus no planeta Terra. Porque a partir do momento que foi convertido por Jesus na cruz, deve ter tomado decisões internas, tipo aquela de Saulo de Tarso, que virou um grande cristão, certamente um dos nossos guias hoje, né? Mas então, gente, como podemos ver, o que o codificador nos adverte aqui? Toma cuidado de chamar espírito de mal. Não existe espírito mal. Existe espírito da terceira ordem, que são todos vocês, tá? Mas que ele vai sair disso. Isso leva à ideia de um espírito criado para o eternamente ser o mal. Foi daí que surgiu o tal do demônio, que não existe. O que existe são almas com nível de imperfeição como a nossa, que degradou mais ainda e que desencarnou e foi para o mundo dos espíritos nessa condição. Tá? Se você analisar no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar várias vezes a expressão amadurecimento do senso moral. Você quer ver? Salva um PDF e vai lá, Ctrl F, vai abrir uma caixinha de texto. Bota ali, senso moral. E vai bater no Enter, para ver quantas vezes vai entrar senso moral. Tá? E aí você vai ver, o que é isso? O que é amadurecimento do senso moral? É desenvolver o bom senso. Junto vai a inteligência, a beleza, tudo. Está ligado a essa capacitação. Mas como entender isso? Com todo respeito aos nossos dois irmãos, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que aconteceu algum evento aí. O marido brigou com a mulher, alguém cometeu isso, não sei o quê. Agora você pega esse assunto e leva para o dono da área lá, que seja ele qual for. Tá? Pode ser um Fernandinho Beiramar, qualquer um deles, com todo respeito a ele. Aconteceu isso. Qual que você acha que vai ser a solução que ele vai dar? Precisa responder. Agora pega o mesmo assunto e leva para o doutor Bezerra. Como é que você acha que vai ser? Dá para perceber o que é amadurecimento do senso moral? Então, é o que nós estamos fazendo, desenvolvendo o bom senso, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o afeto. Observa que a beleza, ela está ligada à inteligência, gente. Sempre que você está num ambiente que a coisa é arrumado, bem projetado, bem organizado, tem um objetivo, teve um estudo a respeito, etc, etc. Quando você está fora disso, é um bagunção danado. Tá? Então, mas tem alguma coisa errada? Já vimos que não. O que está errado é a gente ainda não perceber. Podemos hoje, no nível que estamos, entendermos que não estamos mesmo em condições de julgar ninguém, porque ainda tem muita coisa para que nós percebamos, né? Agora, mais uma vez, vamos continuar nosso estudo. 362. Qual o caráter dos indivíduos que encarnam espíritos travessos e levianos? São indivíduos estouvados, maliciosos, algumas vezes maléficos. Então, quando reencarnar um espírito desses que vem lá do fundo do umbral, cheio de vícios, cheio de problemas, muitas vezes até com reencarnação, vamos dizer assim, imposta, né? Que tipo de indivíduo que vai ser esse? É uma chance muito grande desse espírito ser isso aí, né? Ele ser um espírito malicioso, estouvado, malicioso e maléfico. Ao contrário, quando encarna um espírito padrão Bezerra de Menezes, como é que é? Totalmente bondoso. É a personificação do homem de bem, né? 363. Os espíritos têm paixões que está isenta a humanidade? Não pode ser, gente. É claro que no mundo dos espíritos a visão é diferente. A visão é mais ampliada. Mas quando encarnamos, a nossa visão, ela fica até certo ponto embotada, porque nós só vemos circunscrito a nossa vida de encarnado, exceto quando estamos dormindo. Mas, fora isso, é o mesmo espírito que estava lá na erraticidade, é o mesmo que está encarnado aqui, né? Então, do contrário, eles vô-los teriam comunicado. Não, né? Não existe nenhuma paixão no espírito que não esteja no homem encarnado. Tá? A diferença está exatamente esse nosso corpo físico. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Podendo estender a interpretação, porque você lembra que Jesus, quando falou para o homem rico, que pediu que mandasse Lázaro na cadeia, falou: gente, entre nós e vós há um abismo. Vocês já observaram que o nosso corpo é esse abismo? Por quê? O nosso corpo é uma campânula que fecha o nosso espírito.
não nos permite ver o mundo dos espíritos. Tanto é que quando afrouxa o laço que nos prende com o sono, nós saímos e vamos para o mundo dos espíritos. E o corpo fica lá. Como eu estou em provas e expiação, no dia seguinte eu volto para a campana de novo. Acordo para a campana de novo. Ah, mas os médios vê. Não, médio vê janela. É equívoco você achar que médio vê tudo estuantemente, não. Tá? Inclusive está lá no livro dos médios, ele não suportaria. O médio desse padrão normal. Tem médio diferente, né? Que são espíritos adiantados, missionários, que têm essa condição. Mas a totalidade, a quase totalidade dos médios, ele não conseguiria viver os dois mundos ao mesmo tempo. O cérebro dele não suportaria. Por isso ele só vê janela. Ele só vê aquilo que Deus permite. Tem aqueles que têm a mediunidade mais estuante, tem muita facilidade. E tem alguns que parecem que são missionários. Vocês sabem que o Divaldo Pereira Franco não pode dirigir, né? Nunca pôde. Chico, por quê? Porque toda hora ele freia o carro. Passa, aí que vai ver, não é gente, não é encarnado, é espírito. Divaldo, motorista, câncer, para, Divaldo. Porque o Divaldo, olha o velhinho, não tem velhinho nenhum ali não, Divaldo, pode passar. Porque ele está vendo um espírito passar. Então, esses espíritos, nós sabemos que são espíritos que têm uma missão grande, então eles têm a mediunidade totalmente, bastante, totalmente não que vai ser no futuro, né? Mas muito estuante. Isso aí, quem lê o livro, né, que deu origem ao filme do Divaldo, ele conta isso aí, ele nunca pôde dirigir. E quando dirige, o motorista tem que estar dando beliscão nele. Altivo também, então. Só altivo. Claro, um espírito de alta envergadura, né? Por quê? Ele vai ficar caduco, cara, porque o tempo todo, por quê? Você já imaginou quem traz uma missão como a do altivo? Tá? Aqui tem muita gente que conviveu com ele, eu convivi pouco, né? Um homem totalmente dedicado à vida no mundo espiritual. O tempo todo. O tempo todo. Mesmo quando ele vinha lá da profissão dele, altivo era contador, né? Vinha lá da profissão dele, um negócio chato, que eu quase fui esse treco também, mas pulei fora a tempo. Não é da minha praia só altivo. E aí, essas almas vivem mais no mundo dos espíritos do que na terra. Mas como são almas educadas, leva as tarefas da terra com toda a dignidade, sem reclamar, fazendo com a maior perfeição, etc, etc. Mas, na verdade, o tempo todo, porque nós, quando dormimos, vamos para o mundo. Eles não, vão para o mundo do espírito a qualquer momento. A qualquer momento ele vai no mundo do espírito. Tem um tipo de credibilidade construída pela sua ética, pela sua moral, que eles podem praticamente saber e ver quase tudo ao mesmo tempo. Tá? Porque, tanto vai conversar com ele, não fica te contando historinha de espírito. Não. Até porque ele não teria esse crédito, né, para chegar até o ponto. Né? 364. É o mesmo espírito que dá ao homem a qualidade morais e as da inteligência? É óbvio. O espírito é único, é o mesmo espírito. 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? A resposta é que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens, e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente e insensível, tá? Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, no outro em moralidade. Vocês já cansaram de ouvir, né? Está até meio fora de moda, mas teve uma década aí que se falava tanto que o espírito tem duas asas. A asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Aí da intelectualidade é essa que você adquire na escola, né? Adquire com os professores, com os instrutores, com os pais. A da moralidade é aquela que você passa. O que é moralidade, gente? Você passa as regras, as leis para dentro de você e passa a cumprir, fazer sem que nada te cerceie ou te obrigue. Eu gosto muito de usar o seguinte exemplo. Pode ser que você não faça isso, mas a maioria de nós, andando na Avenida das Américas, lá na faixa da direita é 70, na do centro é 80. Tem 100, 120, quando chega, freia. Por quê? Isso é a moralidade, gente. Ainda não passou para dentro a moral. Porque quando passar a moral, eu não vou passar de 80. Porque aí a intelectualidade, o conhecimento, a ciência, aí tem um projeto de engenharia que diz que nessa via, o veículo que você usa, a quantidade de pessoas que passam aqui, etc, 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 você só pode andar 80. E pronto, não precisa mais nada, não precisa pardal, não precisa nada disso. Ela só a placa de 80. Enquanto não surgisse outra, eu sei que é 80. É o que acontece na estrada. Na estrada você pega uma placa, 80, vai embora, 60, 100. Desse jeito. É só, você não precisa de pardal quando há moral.
Tá? Então, moralidade é isso aí, é passar as regras, as leis, para dentro de nós, incorporar em nosso ser, e nós deixamos de agir de maneira amoral. E aí, nesse caso dessa questão, você vai encontrar um indivíduo que tem muita cultura, muita capacidade técnica, mas não necessariamente moral, porque ele desenvolveu a asa da intelectualidade, mas ainda não a da moralidade. As duas não necessariamente andam juntas. E, normalmente, a moralidade está sempre abaixo da intelectualidade, né? Vamos lá, 3. Nós já estamos chegando muito adiantado aqui, né? 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnado, cada um com uma aptidão especial. Agora, gente, vocês veem o quanto nós vimos há séculos, ouvindo coisas que são da cabeça de alguém, mas não é a realidade do mundo dos espíritos, porque essa é uma ideia que sempre existiu, por isso que Kardec está perguntando. Tem outras questões correlatas com esse assunto aqui, né? Será que, então, essas diversas características que o indivíduo tem, é que tem vários espíritos encarnados nele? Nós já vimos, não, cara, o espírito é único. Nós somos, enquanto estivermos desenvolvendo o princípio inteligente, nós passamos o quê? Do reino vegetal para o reino animal, né? E vai subindo as esferas, vai trocando de um animal para o outro, eu não sei qual que é o mais adiantado, e nem tem a menor importância isso. Nas esferas superiores, chega um dia que Deus isola uma porção e cria um espírito. Nunca mais vai se dividir. Isso é o espírito. Vai lá, questão 607, 607A. É aí que nós nascemos como macacão, etc, etc, etc. Até chegarmos ao ser embelezado que somos hoje, vamos chegar ao ser belo, realmente, que é Jesus, né? Então, meus amigos, essas questões, elas sempre existiram. O perispírito, por exemplo, se você pegar livros de esotérico, antes de chegar ao espiritismo, eu tenho um compadre que ele é esotérico, né? Ele veio querendo me levar para esse negócio aí. E ele me deu um livro, o livro sobre o perispírito. Aí está lá todo embotado, olha de caramba. Eles falam do outro corpo, não sei o quê, mas com tanta crendice, com tantas histórias, que você vê de caramba, era tão mais fácil perguntar aos espíritos, né? Foi o Kardec fez, o que é o tal do perispírito? Aí eles foram explicaram, né? Dentro daquilo que nós podíamos entender, né? Sendo que o perispírito, gente, essa casa aqui é uma casa de altivo, né? Lá no centro do altivo, né? Lá tinha um companheiro dele, que aliás já veio aqui, ele por aqui também, o professor Zé Jorge, alguns dos senhores conheceram. Era um baixinho assim, com uma voz potente. Esse homem tem um livro, se eu me lembrar, Antologia do Perispírito. É uma Bíblia, é um treco desse tamanho assim. Tem aí? Ah, está aqui, ó. Junto de mim aqui, professor Zé Jorge. Cara, eu tenho esse livro. Ele não explica perispírito, ele não teve essa preocupação. Profundo estudioso e conhecedor que ele é do espiritismo, ele pensou em diversas obras que tem sobre o perispírito. É a melhor maneira que você tem de entender. Do que quando você lê a descrição aqui no livro, dos espíritos ou em outras, você vai ver a descrição. Ali não. Ele mostra na prática o que é o perispírito. Tá? Então, é reminiscência. Você vai lá, ele mostra, está lá no livro, não sei o quê, capítulo tal. Você vai lá no capítulo tal e lê, você vai ver. Tá? Então, o professor José Jorge, com a sua grande capacitação, ele nos deixou, ele nos legou essa obra que tem uma importância enorme. Tá? Se você não quer comprar, bem provável que você tenha na biblioteca para emprestar. Vai lá, vai lá no livro do professor Zé Jorge, que você vai encontrar N reminiscências a esse tal perispírito, né? Então, vamos lá. Então, são muitas almas que reencarnam, muitos espíritos que reencarnam, que dão essa diferença. Eu vou ler a questão toda, né? Ela é 50% de uma página. Vamos lá. Refletindo, conhece-se que é absurda. Tá? O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugindo da gaiola. Muitas vezes o homem se queixa de não compreender certas coisas e, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades.
quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa, é fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, embora, entre eles, as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. Então, são essa cultura que nós vimos trazendo, né? Nós falamos do povo hebreu. O povo hebreu, gente, principalmente para nós cristãos, o Velho Testamento todo é o hebreu, é o povo hebreu. Porque depois de Moisés, naqueles 5 livros, você tem quem? Os profetas e os sacerdotes. São os continuadores de Moisés, educando o povo hebreu, preparando-os que reencarnassem naquela condição para receber Jesus. Tá? E é claro que ainda assim Jesus teve que criar os essênios, mandar criar o grupo dos essênios, etc., porque eram aqueles que realmente tinham condições, estofo moral, não só para compreender, mas para suportar a tarefa de dar continuidade à pregação do Evangelho. Tá? É muito comum a gente ouvir dizer que Jesus estudou com os essênios. Como ele estudou com os essênios? Se os essênios eram anjos, ele era anjo. Né? Não pode ser. Ele conheceu os essênios naturalmente. Né? Quem quiser conhecer um pouquinho sobre esses essênios, numa história contada por Barçanufo, o livro é A Grande Espera. É o próprio Barçanufo que dita Corina Novellino. Tá? E o melhor livro sobre ele é também da Corina, só que esse livro não é mediúnico. É um livro que eu chamo de factual. É O Homem e a Missão. Esse livro é um livro pequeno, mas é o melhor livro para conhecer Eurípides Barçanufo na sua última reencarnação. Tá? Ele é todo factual. Corina entrevista aqueles que foram alunos dele, que foram curados por ele, aqueles que conviveram com ele. Matéria de jornal ela recorta, tem cortado lá no livro. Então o livro, eu chamo o livro de um livro factual. Mas ela também era médium, ela não conheceu o Barçanufo, embora ela acabou vindo estudar no colégio, depois que ele desencarnou, se desenvolveu, se tornou diretora do colégio e se tornou também uma das médiuns de Barçanufo. Esse livro, A Grande Espera, ele é fantástico, gente. Por quê? Primeiro, ele quebra alguns paradigmas em relação aos essênios. Tá? Porque, tenho 3 minutos, oficial das Forças Armadas romana, das Águias Dominadoras, ficou viúvo, e um amigo dele, que era da mesma patente dele, tinha se aposentado e foi morar no Hebron, que é o sul da Palestina. Tá? E passou a viver junto com os essênios, que os essênios eram logo depois, numa montanha. E ele, conhecedor disso, ele tinha 2 filhos. Um era igual a ele, louco por espada, por cavalo, por matar, etc, etc. O outro não suportava nem ouvir falar em matar. Não aceitava escravo, de hipótese alguma. O mais velho devia ter, acho que 10 ou 11 anos, e o caçula 9. Esse caçula nada mais é do que o nosso Eurípides Barçanufo. Tá? É o Marcos. Você não vai encontrar nesse livro o Barçanufo, você vai encontrar o Marcos. Aí o pai dele muda para o Hebron, muda para aquele porto ali, que me falhou a memória agora, é Jope, né? Mudou para aquele porto, e o filho outro deixou com as tias, que ia educá-lo em escola militar, e esse menino ele mandou para a chácara do Félix, que era oficial que se reformou e foi morar próximo aos essênios, para que ele levasse ele aos essênios para ser educado. E eu fiquei impressionado, pasmem. Quando esse menino é levado, ele louco para chegar aos essênios, sabia, né? Espírito missionário, quando ele chega, ele encontra Lisandro, o líder dos essênios, tá? De todas as colônias essênias que viviam nos topos das montanhas. E eles eram totalmente, vamos dizer assim, sociais. Só tinham 2 roupas, tudo era comunitário, vivia de tecelão e de agricultura. Todos lavavam a roupa e penduravam. No dia seguinte, podia pegar qualquer uma, que era tudo igual. Tá? E lavava a outra e botava para secar. Então, não tinha nenhum apego material e viviam como ascetas, né? Então, é muito comum você ouvir dizer que os essênios surgiram 100 anos antes do Cristo. Vá lá no livro Maria de Nazaré do Miramês, que ele afirma lá no capítulo Escola do Tempo, não, Moisés foi desdobrado enquanto encarnado, levado à presença de Jesus, Jesus mandou criar o grupo dos essênios. Tanto é que essênio é o nome Esses, que era discípulo de Moisés. Eles são essênio porque foi criado por Esses,
Tá? Então, esses essênios, quando, num dado momento, Jesus, com 14 anos, vai lá nessa colônia. Quando ele se aproxima do Lisandro e abraça o Lisandro, eles formam uma única bola de luz. Eu digo, caramba, então esse Lisandro tem tanta luz que vai muito próximo da de Jesus. E aí ele dá a missão a Bassanufo e fala para ele, ó, as missões que você teve até agora, que Bassanufo teve muitas missões no Velho Testamento, foram nobres, mas essa é a mais difícil para você. Ele vai subir pregando o Evangelho, vai ser preso, espancado, e lá no final ele é executado. Então o primeiro mártir não é Estevão, pelo menos das histórias conhecidas é Bassanufo. Estevão veio depois. Nós conhecemos como Estevão, né, o primeiro mártir, mas não, foi Bassanufo. Então, por isso que esse espírito, Bezerra, Bassanufo, né, Altivo, eles estão sempre unidos, já viu? Aonde você vai, você encontra todos eles. Todas as casas, eles estão em todas as casas espíritas, porque eles são os missionários de Jesus para nos acolher. Só na casa espírita, não. A casa espírita é onde ele encontra o ambiente para ele fazer essa divulgação do Evangelho com clareza. Mas cura e trata em todos os cantos do planeta. Tá? Gente, muito obrigado pela atenção, né, e pelas boas vibrações, e muito obrigado à direção pela oportunidade de estar aqui. Muita paz a todos. Obrigada, Raimundo, pelo estudo. E nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento dos passes. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, abrir o nosso coração para recebermos, através dos médiuns, esses fluidos amorosos e tão necessários ao nosso refazimento. Pedimos ajuda a esses espíritos amorosos que sustentam a nossa casa, ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, a Deus nosso Pai. E assim pedimos, Senhor, a permissão para darmos início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Meus irmãos, então, na passagem que diz, se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não me entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas com a própria língua, responderá amém. O coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem sua própria língua, responderá amém? A fim de vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizeis, não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não são edificados com ela. Paulo é a primeira Epístola aos Coríntios. Então, o que Paulo quer dizer aqui para nós é que a oração, ela não depende de número de palavras, ela tem que ser dita numa linguagem que todos que estão acompanhando entendam aquela linguagem. Não pode ser uma linguagem que não entenda. E a oração, ela deve ser feita com sentimento, com pensamento, deve ser objetiva, de maneira que todos que estão ali entendam o que está sendo dito e o que está sendo pedido ou agradecendo. A oração, ela pode ser um agradecimento, um pedido ou um louvor. Então, aqueles que estão ali acompanhando aquela oração de quem está fazendo, eles devem também estar compreendendo para que esta oração tenha efeito, cause um bom efeito. A oração, ela deve ser com sentimento. A pessoa que está orando deve sentir aquilo que está falando, deve ser feita com o coração, com o pensamento ligado ao coração. E ligando a Deus, com pensamento em Deus ou nos bons espíritos,
para que ela tenha uma resposta objetiva também. E que todos que estão escutando aquela oração recebam os benefícios dela, de quem está orando ali naquele momento. Contam que existia um escravo que viu toda a sua família ser morta na frente dele, esposa, filhos, e ele foi até... Estava sentindo tanta dor com aquela ação dos seus senhores, que ele foi até o altar onde eles costumavam orar e disse: meu Deus, aqui está os teus escravos. E nesta frase que ele disse com tanto sentimento, que ela imediatamente veio a resposta para ele, veio o consolo, veio o alívio para a sua aflição, ele recebeu numa frase. Então, isso mostra que a oração não depende de número de palavras, não são palavras ditas mecanicamente, ela tem que ser compreensível e objetiva. Jesus também, quando ele observava um publicano e um fariseu orando, o fariseu orava dizendo: Senhor, eu não sou como esse publicano que está aqui, e estava elogiando ele mesmo. E o publicano apenas disse: meu Deus, perdoa as minhas faltas. Então Jesus disse que o publicano orou e o outro não. Pela maneira com que o publicano, pela humildade, que a oração também, ela deve ser feita com humildade, com sentimento e com palavras compreensíveis, para que todos possam usufruir daquelas bênçãos que vai vir após a oração. Então, que o Senhor Jesus possa nos ajudar a todos, nos envolver e nos ajudar a compreender a maneira correta de orar. Muita paz. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa e apreendendo em nós os Teus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, continuar seguindo essa doutrina que Jesus nos trouxe e o nosso irmão Kardec codificou, para que possamos continuar seguindo com fé e com coragem tudo o que planejamos no plano espiritual. Pedimos, Senhor, pela direção espiritual da nossa casa, pela direção do plano físico, para que nós possamos levar adiante a nossa missão. Possamos retornar aos nossos lares em paz, levando essa vibração de amor, que dessa casa de amor recebemos. E te pedimos, Senhor, fica conosco, pois muito ainda precisamos do teu amor. Que seja assim, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome desses espíritos tão amorosos que formam a coluna que sustenta o nosso SEAP, em nome do nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os trabalhos do nosso SEAP da tarde de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.